Ora, conte-nos alguma coisa sobre Temente e como ele comportou-se sob a sua orientação. Generoso. Bem, ele era uma alma conscienciosa, mas possuída pelo medo. Temia cair antes de atingir a meta desejada. Tudo que tivesse a menor aparência de oposição assustava-o demasiadamente. Ouvi dizer que ele quedou gemendo no pântano do desespero por mais de um mês, apesar de ter visto muitos de seus conhecidos vencerem o pântano. E alguns até lhe ofereceram a mão. Não se aventurou a entrar, nem voltou atrás. Ele dizia que iria à cidade celestial, ou morreria tentando. Entretanto, abatia-se diante de cada obstáculo e tropeçava a cada coisinha que lhe punham no caminho. Como ele finalmente atravessou o pântano, não sei dizer, mas numa certa manhã de sol, aventurou-se e, com medo de afundar, logo chegou ao outro lado. Ele mesmo não acreditava que fosse verdade. Penso que carregava na mente um pântano de desânimo. Ao chegar à porta estreita, teve receio de bater. Protelou ali por um longo tempo. Quando o portão era aberto para deixar entrar os peregrinos, recuava para dar passagem aos outros, dizendo-se indigno. Ficava ali tremendo, mas ansiando por entrar. Finalmente pegou o martelo pendurado sobre o portão e deu uma leve batida. Quando o portão foi aberto, encolheu-se para trás. O porteiro saiu e perguntou-lhe se desejava entrar. Ele caiu de joelhos para adorar. O porteiro tomou-o pela mão e saudou-o. Paz seja consigo. Entre, você é bem-vindo, e guiou-o para dentro. Contudo, estava com medo de haver desapontado o porteiro, porque ele era imponente em sua bondade. Estava com vergonha de sua aparência e de sua falta de conhecimento e experiência. Quando deixou a portaria, levou consigo uma nota endereçada ao meu amo, o intérprete, pedindo-lhe que o recebesse e garantisse-lhe todos os confortos e acomodações de sua casa. Não obstante, ficou do lado de fora, no frio, noite após noite, debatendo-se sobre o que deveria fazer. Aconteceu de eu vê-lo pela janela, fitando o edifício. Saí e perguntei-lhe se desejava entrar. Seus olhos encheram-se de lágrimas e por um instante ele nada disse. Então perguntou-me, você acha que sirvo para estar em sua casa? Percebi o que ele queria. Então entrei e falei com o amo. Ele mandou-me buscá-lo, mas foi preciso muita persuasão para fazê-lo entrar. Enquanto estava na casa do intérprete, ele ganhou um pouco de coragem, mas nunca superou seus temores. Fui com ele por todo o caminho até a porta da cidade celestial. Na Casa das Virtudes, quando o apresentei às donzelas, ele mostrou-se muito tímido. Quis ficar sozinho. Todavia, disse-me depois que gostava do lugar, e dissera o mesmo da casa do intérprete. Ele desceu ao Vale da Humildade tão bem como qualquer outro que já acompanhei. Não importava para ele o quão humilhado tivesse de ser, se tão somente pudesse encontrar conforto e paz. Parecia haver uma espécie de harmonia entre ele e aquele vale, pois nunca o vi comportar-se melhor, em toda a jornada, que quando estivesse no Vale da Humildade. Quando chegou, porém, ao Vale da Sombra da Morte, pensei que ele fosse morrer de medo, mas era tão verdadeiro que não voltaria atrás. Ele gritava, "Oh, os fantasmas! Os fantasmas vão me pegar!" Era como se os estivesse encorajando a virem pegá-lo. O Senhor deve ter reprimido os maus espíritos daquele vale por amor a Temente, pois nunca os vi mais quieto que quando atravessamos. Mas ao chegarmos à Feira da Vaidade, ele mostrou-se uma pessoa diferente. A sua ira flamejava contra toda aquela insensatez. A sua indignação parecia levá-lo a esquecer os temores. Ele parecia valente o bastante para lutar com todos os homens do lugar. As suas palavras eram tão ardentes contra as suas vaidades que tive medo de que ele nos levasse a ambos a ser executados ou banidos. Também na Terra Encantada, ele foi uma surpresa. Totalmente vigilante. Mas quando chegamos ao Rio Gelado, onde não havia ponte, mostrou-se extremamente pessimista. Agora é o fim dos meus sonhos, lamentou ele. Afundarei para sempre neste rio, e nunca verei a face que me fez caminhar tantas milhas para vê-la. Contudo, foi notável como o rio estava profundo naquela ocasião. E quão seguramente o Senhor Temente o atravessou. Quando ele estava subindo ao portão, comecei a despedir-me dele, desejando-lhe que tivesse uma boa recepção lá em cima. Ele disse-me, eu sei que terei. Então nos separamos, e não mais o vi. Honestidade.
Então, parece que afinal, ele provou-se verdadeiro. Generoso. Oh, sim. Nunca tive qualquer dúvida a seu respeito. Ele era um homem íntegro e de finas qualidades cristãs. Só que era uma espécie de idealista, a quem as realidades da vida mantinham-no de espírito abatido a maior parte do tempo. Era uma carga a si mesmo e um incômodo aos outros. Era mais sensitivo ao pecado que os demais, e também muito cuidadoso em não ofender ou ferir os outros. Para evitar ofender aos outros, negava a si mesmo coisas que eram suas por direito, e considerava os outros melhores que a si mesmo. Honestidade. Mas por que deveria um homem bom como ele estar sempre no escuro? Generoso. Há duas razões para isso. Uma é que a vontade de Deus é assim. Deus precisa de algumas notas sombrias no teclado da vida. Alguns devem dançar e outros chorar. Esta grande harpa da vida humana estaria incompleta sem as cordas de baixo tom, apesar de o tom baixo, sozinho, não fazer boa música. O Senhor temente era alguém que tocava baixo a maior parte do tempo, indiferente ao que os outros sentiam. Entretanto, de minha parte, não me comovo com qualquer confissão que não comece com aflição de espírito. Contudo, a aflição não deve continuar depois que a pessoa usufrui do que professa. Penso estar fora do tom e sem equilíbrio, aquele que emite acordes baixos o tempo todo. E alguns peregrinos ficam em desarmonia com a vontade de Deus e a sinfonia do céu, por habitualmente ceder aos seus temores infundados e aconselhar-se com a sua imaginação melancólica, recusando-se a crer na suficiência da graça de Deus. Assim, tornam-se uma carga a eles mesmos e aos seus associados. Honestidade. Vejo que o senhor temente era um cristão zeloso, que não tinha medo de leões ou malfeitores, ou sofrimentos físicos. Era o pecado, a culpa, a morte e o tormento que o aterrorizavam. O seu problema eram os inimigos dentro dele, não os de fora. Os malfeitores e a feira da vaidade apenas despertaram a sua justa indignação, em vez de os seus temores, e o fizeram tão valente quanto um leão, enquanto os espíritos na sombra da morte o assustaram. Era realmente a si mesmo que temia. Ele duvidava que a sua aceitação de Cristo o tivesse feito digno de reclamar todas as promessas de Deus. Consequentemente, receava não ser aceito por ele. Indubitavelmente acreditava numa espécie de legalismo religioso, de que devemos obedecer à lei para obter graça suficiente e tornarmos-nos dignos de aceitação. Generoso. Sim, mas a verdade é que devemos ter graça suficiente antes de obedecer à lei de Deus. E esta graça é recebida através da fé na cruz de Cristo, e não por obras de justiça. Pela operação do Espírito Santo, através da nossa fé, somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. O serviço de Deus é o alvo e o resultado da graça, não a sua causa. A graça é o remédio para o medo. Se orarmos crendo, receberemos graça suficiente. Cristã. Essa discussão sobre o senhor temente foi muito útil. Achava que não havia outro cristão igual a mim, mas agora vejo que este bom homem tinha um espírito semelhante ao meu. Tenho alguns dos seus temores, com a diferença de que os meus não são sempre expressados. Misericórdia. Devo confessar que algo do espírito do senhor temente também habita em mim. Generoso. Bem, agora espero que todos vocês compreendam como os temores infundados podem ser vencidos. Conversa sobre o senhor cabeçudo. Agora o senhor Honestidade pôs-se a contar-lhes sobre outro personagem que conhecera, um tal de Cabeçudo. Esse homem estava viajando como peregrino, embora ache que ele não tivesse qualquer conhecimento do que é um peregrino. Generoso. Por quê? Ele conversou com você sobre isso? Honestidade. Sim, muito mesmo. Generoso. Que princípios ele defende? Honestidade. Ele acha que a pessoa deve praticar os vícios, bem como as virtudes dos personagens bíblicos. Disse que Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve relações com a mulher de outro homem, que Salomão tinha mais de uma esposa, que Abraão tomou Agar, a criada de sua esposa, por mulher, que Jacó veio a possuir os bens de seu pai por meio de fraude, que as israelitas tomaram emprestadas as joias das vizinhas egípcias e as trouxeram consigo quando deixaram o Egito,
que Raabe mentiu sobre os espias estarem em sua casa e que os discípulos, a pedido do mestre, tomaram do dono o jumento. Portanto, ele podia fazer o mesmo. Acreditava poder fazer o que achasse necessário e direito. Generoso. Essa é certamente uma ideia vil e desprezível, e uma conclusão irracional e perigosa. Algumas das coisas que ele mencionou não foram erradas sob as suas circunstâncias. É verdade que os personagens bíblicos pecaram, mas lendo a história inteira, vemos que esses erros foram registrados na palavra como advertência e não como exemplos a serem seguidos. E se alguém presume que pode praticar esses vícios sem ser punido, não passa de um tolo. É tão cego pela própria concupiscência que sequer pode ver o significado da palavra quando a lê. Ou, se o vê, fecha os olhos à verdade. Nenhuma pessoa ajuizada pode imaginar que, porque alguns peregrinos, açoitados pelo vento, caíram no lodo e foram restaurados a uma vida pura, ela pode chafurdar na lama e ainda ser limpa perante Deus e os seus companheiros humanos. Não creio que uma pessoa com essa opinião tenha em si o amor de Deus. Honestidade. Cabeçudo dizia que era melhor praticar abertamente o vício de sua vontade que fazê-lo às escondidas, contra o seu melhor julgamento. Generoso. Isso quer dizer que é melhor escolher a lama e andar nela, que ser puxado a ela contra a sua vontade, que é melhor ter a lata de lixo na porta da frente que nos fundos da casa. Qualquer um pode ver a incongruência desse argumento. Honestidade. Sim, mas há muitos cristãos professos que têm a mentalidade desse homem, embora não a expressem como ele.